Jesus é o ser mais notável da história da humanidade. Sua obra e sua vida são as mais comentadas e discutidas entre todas as civilizações, entre todas as culturas, através dos tempos. E é com essa frase que nós damos as boas-vindas a você que faz companhia a mais um Repensar. E ao contrário do que você está acostumado a assistir, hoje nós não comentaremos um livro, mas comentaremos essa personalidade que transformou o mundo, né, e fez do mundo dividido em dois momentos, antes e depois dele. E nós temos aqui uma convidada especial que vai comentar conosco, que vai falar de Jesus na atualidade, o que ele traz para nós, o que ele pode nos auxiliar no nosso viver, no nosso conviver. Temos a alegria de receber novamente Heloísa Pires. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. A alegria maior é minha, e falar sobre Jesus é o assunto mais interessante. Pois é, dividir o mundo mesmo, né? Em dois momentos, né, Heloísa? Antes e depois, né? Até Jesus, a caridade não era bem compreendida. Pois é. A disciplina, a finalidade da vida. Embora alguns vultos isolados enviados por ele tenham trazido alguns conceitos maravilhosos, mas Jesus é o ápice da nossa civilização. Pois é, há quem diga que Jesus é um irmão, há quem diga que Jesus é um mestre, mas há quem diga que Jesus é Deus, né? Eu acho que nós poderíamos começar explicando isso, porque eu acho que ainda tem pessoas que acreditam que Deus, Jesus e Espírito Santo é uma única pessoa, né? E pior ainda, é uma única pessoa, né? Herculano Pires, no seu livro Revisão do Cristianismo, ele explica essa tríade, dizendo que é uma alegoria e foi tirada dos mitos agrários. Então, respeitamos profundamente o modo dos nossos irmãos pensarem. Só que na visão espírita, Jesus é um mestre, é o irmão, mas não é Deus no sentido de Senhor do Universo, mesmo porque Deus é imaterial, único, todo-poderoso. Mas Jesus nos disse, sois Deus e sois luzes, no sentido de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu acho que nós temos essa concepção porque ele é como ser, o mais purificado aqui entre nós, né, da terra. Então dá a impressão de que ele é um Deus para nós, né? Pode ser por aí, né? É, perfeito. E nós não temos capacidade de uma abstração tão grande. Isso, é. Deus tem um capítulo lindo na Gênese, Deus, milagres e profecias. Então, o capítulo inicia, não podemos saber o que Deus é, mas podemos, sabendo o que Ele não pode ser, imaginar alguns dos atributos de Deus. E diz, se alguma coisa ultrapassasse Deus num fio de cabelo, isso seria Deus, certo. Porque Ele é todo-poderoso, não é um velho, não é um indivíduo, é uma luz, um conjunto de leis magníficas. É bem como o livro dos Espíritos nos diz, né? A causa primária de todas as coisas, né? É lindo, inteligência... Isso, né? Perfeito. E Herculano Pires, num outro livro lindo, Concepção Existencial de Deus, ele diz, Deus é o existente. E é tão grande como existência que ele é imanente em todas as coisas. As suas leis regem a constituição do nosso corpo físico. As suas leis nos criaram, criados à sua imagem e semelhança, filhos da luz, luzes. Então Jesus é criatura de Deus, é isso? É um irmão mais velho. Mais velho. Então vamos começar a falar de Jesus na filosofia, ou Jesus na filosofia? Jesus na filosofia. Jesus... Olha, há mais de 2000 anos, seus conceitos surgem na Terra através da exemplificação. Antes só teorizavam. Os grandes filósofos trouxeram teorias lindas. Jesus vivenciou, exemplificou. E quando Jesus disse, sois Deus e sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais, a filosofia existencialista, materialista e espiritualista falam na nossa transcendência e dizem que viemos à Terra para a transcendência,
para superar as nossas dificuldades. E Sartre diz exatamente que através da necessidade de comunicação, vamos ou devíamos, segundo Sartre, que é materialista, não conseguiremos, mas deveríamos nos expressar no desenvolvimento de potencialidades. Mas Jesus fala na reencarnação, e através da reencarnação, como diz o italiano Nicolas Abaiano, que não fala em reencarnação, mas diz que nos desenvolveremos plenamente, chegaremos lá, deuses e luzes. Pois é, uma coisa que também, eu sempre que vem um convidado, sempre que eu tenho a possibilidade de conversar a respeito disso, eu comento. As pessoas ainda acreditam que nós não chegaremos a ser como Jesus é. Quando falamos isso, elas, isso é uma blasfêmia, isso é um absurdo, mas não é um absurdo. Ele que falou, ou nós acreditamos em Jesus ou não acreditamos. Agora, se formos, como diz a Gênese de Kardec, que teve assessoria da equipe do Espírito Verdade, ninguém teve tal assessoria. Se somos criados simples e ignorantes, com potencialidades a serem desenvolvidas através das várias encarnações, chegaremos lá, sim. Seremos como Jesus, né? Seremos luzes, só que até lá ele vai estar muito maior. Mas, pois é, nós vamos seguindo o caminho. Vamos seguindo, ele é o nosso mestre. Ele é o nosso mestre, ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele mostra e nós vamos, né? Isso. Ele mostra e ilumina, né? Ilumina, como ilumina. Em qualquer hora, com algum problema, nós nos ligamos a Jesus e clareia. Por quê? Porque com esse pensamento melhor, penetramos, nos projetamos nas luzes. É verdade. Quando nós pensamos em Jesus, às vezes numa situação complicada, basta pensar nele. Basta. Que o coração abranda, a mente clareia e você começa a encontrar, né, a solução, ou pelo menos o começo da solução, né? Perfeito. Não é? É fabuloso. É. Mas nós vamos continuar falando já, Heloísa, sobre esse querido irmão, mestre-irmão. Nossa, né? mestre. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouco mais sobre Jesus.